que é sucesso para você? Porque varia. Tem gente que quer poder, tem gente que quer dinheiro, tem gente que quer fama. Cada um quer uma coisa. Então, sucesso, eu vou fazer uma definição de trabalho, é conseguir o que você quer. O que é diferente de felicidade. Felicidade é querer o que você conseguiu. Para você ser feliz, você não precisa de mais nada. É só aceitar o que você tem. Isso não lhe impede de desejar outras coisas na vida. Então, eu quero começar com uma metáfora que me acompanha há mais de 30 anos, que é você imaginar um indivíduo caminhando num cabo de aço de um prédio para outro. Vê se você concorda. 3 coisas são necessárias. Primeiro, essa pessoa tem que estar afim, tem que querer. Se ela não quiser, ela não faz. Mas querer não é suficiente. Tem muita gente querendo ser bem-sucedido. Tem muita gente querendo ganhar dinheiro. E não é assim que acontece. Então, querer é importante. É necessário, mas não é suficiente. Segundo, a pessoa tem que saber. Se ela não souber, ela vai cair. E terceiro, mesmo que ela saiba, mesmo que ela queira, se não houver cabo de aço, não é possível. Se você vive numa sociedade onde o empreendedorismo não é estimulado, onde você não tem liberdade de ação, onde você vive numa situação de tirania, você pode querer, você pode saber, você não vai ter oportunidade. O querer é a motivação. Você está motivado a melhorar a sua vida. Então você está motivado. O seu filho pode estar motivado para jogar futebol, mas não está motivado para estudar. O futebol é no sábado. Durante a semana, alguém tem que acordá-lo, senão ele perde a aula. No sábado, ninguém precisa chamá-lo. Ele levanta cedo, que é dia de jogar futebol. Quando nós fazemos algo que nós gostamos, a motivação é espontânea. A gente está motivado, a gente tem um motivo para a ação. Motivação. O saber é a estratégia. Eu posso querer ganhar dinheiro, mas eu não fui orientado como fazê-lo, eu não aprendi em casa, eu não aprendi na escola, eu estou à deriva. Se você não tivesse aprendido a ler em casa, se você não tivesse aprendido a ler na escola, você seria analfabeto. Ora, tem muita gente que em casa não se falava de dinheiro, por exemplo. Na escola não se falava de dinheiro. Se você não aprendeu em casa, se você não aprendeu na escola, você está à deriva. Muitas vezes você tem que aprender por osmose, você tem que aprender perdendo e ganhar a própria experiência. E terceiro é o cabo de aço, que na vida é a oportunidade. A oportunidade é muito interessante. Ou ela se apresenta para você, ou você corre atrás dela. Quando ela se apresenta para você, ela se apresenta na forma de problema. Ela nunca chega e diz para você, eu sou oportunidade. Ela se apresenta na forma de problema, você resolve o problema e por trás do problema surge uma oportunidade. Por exemplo, a situação financeira, econômica brasileira não é das melhores. Então, é um problema. Ora, se desse problema aconteceu de você perder o emprego, como tem 11 milhões de brasileiros que perderam o emprego, aconteceu de você perder o emprego, isso pode ser um jeito de você alavancar, porque você começa a fazer uma coisa diferente, já que você está desempregado, e de repente a coisa dá certo. Então, de repente, aquilo que parecia ser um problema surge como uma oportunidade. Ou você corre atrás, vai buscar o que você quer. Sucesso é uma ciência. Do mesmo modo que você aprende física, que você aprende química, que você aprende biologia, você pode aprender a ser bem-sucedido, que é diferente de ter sucesso. Não é a mesma coisa. Você pode ter um jogador de futebol que tem muito sucesso jogando futebol, mas você vai ver a vida pessoal dele é toda comprometida, toda confusa. Então essa pessoa tem sucesso jogando futebol, mas não é uma pessoa bem-sucedida na vida. Para ser bem-sucedido na vida, você tem que trabalhar em várias áreas. Na área pessoal, na área profissional, na área financeira. Não é uma coisa só. Na área familiar, na área social, na área de amizade. Então existe todo um processo, é completo. Essa é a diferença. Ter sucesso é uma coisa específica. Eu sou um corredor de carro e eu ganho na corrida de carro. Eu tenho sucesso nessa área. E ser bem-sucedido é uma pessoa que consegue equilibrar as coisas na vida. Mas aí você deve estar pensando, eu tenho que nascer em berço de ouro? Não. Pelo contrário, as pessoas bem-sucedidas na vida, em geral, tiveram uma infância difícil. 85% das pessoas que se consideram bem-sucedidas no Brasil vieram de família humilde. Ou seja, trabalharam com alguém, foram empregados, passaram por tudo isso. Então, você não está condenado a ser quem sempre foi. O seu passado, ele é conhecido, mas ele é imutável. O que aconteceu, aconteceu. O seu futuro, ele é desconhecido, porém imutável. O seu futuro não está escrito ainda. Você pode estar começando a escrevê-lo hoje. Então isso faz uma diferença muito grande, você entender essa perspectiva do amanhã. Nós somos os únicos animais no planeta Terra que temos a habilidade de transcender. Isso significa começar de novo.
não interessa onde você nasceu, não interessa a criação que você teve na infância, não interessa o que você fez ou deixou de fazer até o dia de hoje. Você pode amanhã abrir um livro novo, começar a primeira página. Isso chama transcender. Mas para fazer isso, nós temos que ter algumas modificações, porque nós carregamos, você, eu, todo mundo, uma série de crenças. E o nosso modus operandi, o nosso operacional, é baseado nas nossas crenças. E essas crenças, muitas vezes, são desfavoráveis. Elas não estão nos trazendo os resultados desejáveis. Uma crença torna-se obsoleta quando ela não está nos proporcionando aquilo que nós queremos. Então, quando eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe dizia, não atravessa a rua sozinho. Se eu tivesse com essa crença até hoje, seria um problema. O que é evoluir? Eu ir eliminando as crenças obsoletas que não estão me trazendo mais os resultados desejáveis. Você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos. Claro que a manteiga é importante, o ovo é importante, é necessário, mas não é suficiente. O bolo do sucesso, ele tem 6 ingredientes. O primeiro ingrediente é a autoestima, o segundo é a comunicação, e agora vem metas, vem atitude, vem trabalho e vem ambição. Quando você coloca esses 6 ingredientes juntos, com paciência e persistência, que são as características do profissional e que o amador não tem. O amador quer tudo para ontem, só que a natureza não funciona assim. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Você planta uma semente, no dia seguinte ela não é uma planta, ela continua sendo uma semente, começando o seu processo de germinação, mas continua sendo uma semente. Então eu tenho que entender ir no caminho certo e tem que dar tempo para que isso ocorra. Muitas vezes a pessoa desiste antes da coisa acontecer. Por isso que a paciência e a persistência, Roma não foi construída em um dia, é fundamental. Como identificar e eliminar as crenças negativas que nos impedem e nos afastam de alcançar o sucesso? Pois é, o processo é muito simples. O cérebro funciona como se fosse um computador. Você sabe que no computador tem uma tecla chamada cancela. Então, na hora que eu tenho um pensamento negativo, é como se eu apertasse aquilo ali, cancela, cancela. E eu tenho que concentrar nas coisas fortes e não nos meus problemas. Eu tenho que concentrar nas minhas virtudes. Deixa eu fazer uma analogia aqui para você. Aí eu tenho aqui um vidro cheio de balas. Tem balas verdes e amarelas, embrulhadas. As amarelas são os negativos, as verdes são os positivos. Eu tenho 2 mecanismos aqui. Eu posso pegar essas amarelinhas e jogá-las para fora, uma por uma, ou eu posso encher cada vez mais esse vidro com verde. E aí as amarelas vão ficar em menor número e vai sobrepujar. Então, se eu encher o meu cérebro de virtudes, os meus pontos fracos desaparecem. Eu não preciso me preocupar com meus pontos fracos. Eu preciso me concentrar nos meus pontos fortes. Esses pontos fortes vão fazer os meus pontos fracos irrelevantes. Por que algumas pessoas parecem não ter sorte? Tudo que fazem não dá certo. Eu digo o seguinte, que sorte é quando preparação encontra a oportunidade. Essa é a verdadeira sorte. A sorte de você comprar na loteria e ganhar, ela é muito pequena. É mais fácil você abrir a boca e agora entrar uma mosca na sua boca, uma mosca branca, do que você ganhar na loteria. Então, a sorte é a preparação encontrando a oportunidade. Eu era recém-formado, trabalhava na cidade de Minas Gerais, chamada Teófilo Otoni, e lá apareceu um indivíduo comprando pedras preciosas, com dor no peito. Eu fui atendê-lo, e aí o filho dele veio de Harvard, onde ele era chefe, e acabou me levando para Harvard. Aí os meus colegas, quando eu vinha da aula, falavam assim, daí você é um cara de sorte, hein? Você está lá em Teófilo Otoni e aparece um cara lá de Boston e te leva. Eu falei, sorte, por que não levou os outros 21 médicos que tinha lá? Sorte é quando preparação encontra oportunidade. Ele viu que eu estava preparado, eu tinha terminado meu mestrado no Rio de Janeiro, e me ofereceu, me levou. Então, se você não estiver preparado, não adianta nada. Se eu te oferecer, você ganhar 20 mil euros por mês para dar aula de alemão na Alemanha, e você não fala alemão, não adianta nada, não vai fazer diferença nenhuma. Então, quando você está preparado e a oportunidade aparece, e ela vai aparecer, porque eu disse para você no começo que ela aparece, ou você correndo atrás dela, ou ela batendo na sua porta na forma de um problema. Então, quando ela aparece, quando junta sorte, quando junta preparação com oportunidade, isso se chama sorte. Ou seja, a sua sorte é construída por você.